Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Perspectivas. Eu sou Yasmin Costa. Obrigada pela sua participação aqui conosco. E hoje a gente recebe para uma conversa aqui no programa a deputada federal Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que gentilmente está nos atendendo para tratar dessa pauta extensa de Congresso Nacional e até de eleições municipais em franca campanha, né, deputada? Obrigada mais uma vez e bom dia para a senhora. Bom dia a todos, bom dia, Yasmin. Eu que agradeço essa possibilidade de conversa. Deputada, eu queria que a gente começasse falando de uma pauta mais nacional, mais Brasília, pensando ali na atuação da senhora dentro do Congresso Nacional. Como é que foram esses últimos anos da antiga gestão do governo federal e até da nova gestão do governo federal, quando a gente for tratar, quando a gente trata das questões envolvendo direitos humanos e também a questão da educação? Houve avanço? Houve retrocesso? Qual é a avaliação da senhora sobre esses temas? Acho que a gente teve aí nos últimos 7 anos um momento muito difícil para a democracia brasileira, de muita fragilidade. Então, no meio de uma pandemia, a maior crise sanitária que nossas gerações vivenciaram, a gente teve um negacionismo, vacinas que demoraram a chegar, medicações não comprovadas chegando na população. Então, acho que, para mim, essa é a marca de retrocesso muito grande dos direitos humanos, para além de, infelizmente, o último governo deixou o Brasil com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, 33 milhões de famintos. Acho que a responsabilidade agora da gente retomar o Brasil, unir o Brasil, porque também essa divisão que chegou nas famílias, que de alguma maneira tirou a política de cena, né? Infelizmente, ela se revelou como um ataque muito grande aos grupos que já são mais vulnerabilizados, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas que estão nas periferias, porque é onde a fome chega, né? Onde a lógica armamentista chega. Então, assim, infelizmente foram anos muito duros. Eu acho que culminam com a tentativa de golpe. É preciso falar sobre isso no 8 de janeiro, mas eu acho que a gente vive um momento de reconstrução do nosso país de forma ampla, com um campo democrático que entende que era necessário unir o Brasil em torno das necessidades do povo. Não é fácil, a gente tem um Congresso, como você bem acompanha lá, com muitas complexidades de você consolidar uma maioria para uma pauta que avance na vida do povo, mas eu acho que a gente tem símbolos dessa reconstrução. O Ministério da Igualdade Racial, que foi retomado agora com status de ministério e que de alguma maneira entrega avanços para a população negra. Ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas é uma sinalização de que essas questões que envolvem as nossas comunidades tradicionais precisam estar no centro também do nosso governo. E, por fim, acho que a figura do ministro Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, que tem tentado reativar as políticas que foram sucateadas no último período, agora inclusive a Comissão de Mortos e Desaparecidos retomando seus trabalhos para pensar reparação para a população que viveu na ditadura, né, para os familiares. Então, foram tempos difíceis, é tempo de reconstrução, uma reconstrução que não é fácil, que envolve muitos atores políticos, mas eu acho que estamos nessa caminhada, né? Deputada, a senhora falou dessa questão de que é preciso ter uma articulação política dentro do Congresso vinda do Executivo Federal e a gente tem visto algumas dificuldades enfrentadas ali dentro do Congresso. O Palácio do Planalto às vezes tem algumas derrotas, alguns pontos ali a oposição consegue robustez e aí consegue trazer a pauta, avançar com essas pautas. Dou como exemplo a questão envolvendo o PL do aborto. Apesar de não ter sido votado, o projeto andou e teve ali o respaldo até do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Qual que é a avaliação da senhora até para o andamento dessa pauta e como ela chegou até onde está no presente momento? Então, primeiro, antes de entrar especificamente no projeto de lei absurdo do estupro, porque é o PL do estupro, a Câmara hoje ela está organizada em torno do que foi o orçamento secreto lá atrás, né, na última legislatura, que de alguma maneira
aprofundou um problema que nós temos dessa relação legislativa, executiva, a partir, muitas vezes, de uma negociação que não tem o povo como objeto principal, não tem as pessoas que vivem nas cidades como objeto principal. E a Câmara ficou, e o governo ficou refém do que era essa lógica de um orçamento secreto coordenado por uma única figura. Acho que Arthur Lira teve uma condução nos últimos anos bastante autoritária, no meu ponto de vista, e essas manobras orçamentárias, infelizmente, hoje fazem parte, de forma ainda mais aguda do que já era antes, de negociações que às vezes emperram pautas, né? Acho que a gente está tentando reorganizar um pouco isso a partir de provocação do Supremo. Acho que isso é importante para a democracia brasileira, porque às vezes as coisas que têm que avançar não avançam, ficam paradas, esperando a liberação de uma emenda, que é um absurdo, o povo com alguma necessidade muito concreta, e coisa que não tem que avançar, que é absurda, que é escandalosa, que não cabe na democracia, avança. Como foi a tentativa de avançar com o PL 1904. Você imagina, eu sou mãe. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida, Yasmin, é ser mãe. E aí você tem um projeto de lei que diz que uma menina estuprada no Brasil, que ainda tem epidemia de estupro, infelizmente, você tem um número enorme de meninas e mulheres violentadas sexualmente. Você vai falar que essa menina tem que levar uma gestação fruto de violência à frente? Não. A gente está falando de um Código Penal da década de 40 que permite essa menina seguir a vida. Às vezes ela não tem nem um corpo pronto para uma gestação, ainda mais fruto de um estupro que muitas vezes acontece dentro de casa. O que eu achei interessante foi a resposta das pessoas e de segmentos que são segmentos que têm mais dificuldade com essa pauta, eu entendo, né? Cada um tem a sua fé, mas mesmo entre, por exemplo, as pessoas evangélicas, esse projeto especificamente foi muito rejeitado, porque ele, de alguma maneira, era um impacto à vida dessa menina, sabe? Então, isso, de alguma maneira, fez com que o Lira tivesse que recuar. E a minha impressão é que esse projeto não anda. A senhora falou, antes de falar dessa questão do PL do aborto e trazendo aí essa impressão de que ele não avança, a senhora falou da questão das emendas. E aí tem a questão que está no Supremo Tribunal Federal, há uma negociação para chegar-se a um denominador comum, vamos dizer assim, de que Congresso, Supremo e o Executivo consigam ali desaguar esse recurso, e a ação que chegou lá no Supremo é do PSOL, né? Foi o PSOL que levantou esse questionamento. A senhora acha que dá para chegar a um denominador comum e conseguir garantir essa transparência na destinação dessas emendas, até que ficou muito conhecida a emenda via Pix? Eu acho que essa é uma necessidade da democracia. Isso é muito possível. Algumas emendas Pix, elas têm um destino que é importante para aquela região. Agora, você precisa identificar para onde vai, para qual equipamento, para que não vire apenas uma negociação política, como a gente viu o orçamento secreto, que chegava muito volume de recurso em lugares pequenininhos, lugares que você não sabia quem tinha destinado aquele recurso, porque eram as emendas do relator. Então, acho que já avançou um pouco, não é mais no formato que era o orçamento secreto, mas dinheiro público tem que ter transparência. E o dinheiro público não pode ser usado como barganha para fazer política. E quanto mais transparência, menos esse dinheiro público vai ser usado como barganha. Mas ele vai ser usado para melhorar a vida das pessoas, que é para isso que o orçamento de um país tem que ser direcionado, né? O meu presidente Lula fala o tempo todo de colocar o pobre no orçamento. Colocar o pobre no orçamento tem como ponto de partida fazer com que o dinheiro chegue no lugar certo, no lugar que mais precisa e da forma certa. Deputada, aproveitando esse gancho de que existe uma sinalização ali, uma triangulação até às vezes contrária ao entendimento de Supremo, de Congresso e do Executivo sobre pautas, trago a pauta que está ali no Congresso Nacional, que é a PEC das drogas, que a gente sabe que o Supremo tem um entendimento diferente da sinalização que vem sendo dada ali dentro do Congresso Nacional.
A senhora acha que isso vai ser resolvido ou lá na frente, dependendo da forma como a PEC seja aprovada, o caso vai voltar ao Supremo Tribunal Federal por uma medida, de repente, de inconstitucionalidade ou coisa do tipo? O papel do Supremo é garantir que a Constituição seja efetivada, né? Se é ali um poder que vai viabilizar os direitos máximos que estão na Carta Magna. E, infelizmente, a PEC das drogas, quando você pega que qualquer usuário vai ser criminalizado, você ignora toda uma complexidade que existe nesse universo. Você tem, às vezes, pessoas que fazem uso problemático de drogas e que precisam ser cuidadas. Você tem, se você quer comparar alguém um engenheiro que está lá produzindo as drogas sintéticas com um bolso cheio de grana, e a pessoa que está lá na comunidade, que infelizmente não tem uma oportunidade, você vai comparar ainda um usuário de cannabis. São coisas incomparáveis. E a PEC das drogas pega tudo isso, coloca dentro de um bolo, criminaliza, como se isso fosse a solução para o problema de segurança pública no Brasil, a solução para o problema do uso problemático, abusivo de drogas, que é um problema. Nenhuma mãe quer ver um filho largado nas drogas. Vou falar a língua do povo. Nenhuma mãe quer ver um filho largado nas drogas. Eu ia ficar desesperada de ver o meu filho lá. Mas como que você resolve isso? Não com segurança pública, com cuidado, fortalecendo. E aí, assim, é lá nas cidades que isso acontece também, né? A rede de atenção psicossocial, fortalecendo os consultórios de rua, para num pico de sobriedade aquela pessoa pedir ajuda, fortalecendo toda uma rede de saúde mental e de outras necessidades de cuidado dessa pessoa, para que a pessoa possa se livrar daquilo que faz mal para a sua saúde. Então não adianta, o Brasil é o terceiro país que prende mais gente, e a gente prende mal. 40% dos presos são presos provisórios. A gente tem negros, a ampla maioria. A gente tem, infelizmente, uma baixa elucidação de crimes como homicídio, próprio estupro. E aí você tem um judiciário travado que não funciona. Aí você não está prendendo quem mata. O Brasil não prende quem mata. E vai prender quem foi encontrado com um pouquinho de cannabis. Isso é um absurdo. Isso é contra a vida, né? É contra o que é importante. Quem não pode conviver em sociedade é quem faz mal a si, ao outro, quem ameaça a vida do outro. Então a gente precisa avançar para que as prisões sejam para pessoas que, de fato, são riscos para a sociedade. Claramente a gente vê um cenário dentro do Congresso Nacional de pautas ali que geram polêmica, que geram repercussão nas redes sociais, na mídia, trazem ali muitas informações para a gente repercutir no noticiário, que são pautas que colocam em rota de colisão base e oposição, e muitas dessas pautas elas são mais voltadas à oposição, consegue trazer mais o critério que eles defendem dentro do Congresso Nacional. A senhora consegue atribuir de repente, a falta de articulação? Dá para entender por que isso tem acontecido, já que a gente tem um governo que tentou fazer uma formação ali ampla, né, a base ampla do governo, mas ainda assim está sofrendo essa resistência ali dentro do Congresso. Dá para mapear por isso? Eu acho que um governo de frente ampla, ele é um governo mais desafiador, porque ele vai exigir mediações em questões que às vezes são importantes para um grupo, não são importantes para outro. Desculpe. Mas o fato é que, em especial, em pautas que são pautas populistas, desculpa, esse é o termo, assim, o PL 1904, agora a PEC das drogas, ano eleitoral, os setores fundamentalistas, os setores querem agitar suas bases nas cidades, mexer com a fé das pessoas, com o medo das pessoas, com esses afetos, que são afetos muito importantes para as famílias, que são usados pelos políticos, sabe?
Isso é inadmissível, a gente tem que discutir a sério política de drogas, a gente tem que discutir a sério a saúde das mulheres. Só que eu acho que é isso, o ano eleitoral é o ano em que aqueles que não têm compromisso com a democracia, com, de fato, a melhoria da vida do povo, agitam pautas que são pautas para fazer disputa eleitoral nas suas cidades. E acho que, apesar das dificuldades, termino com isso, assim, o governo conseguiu avançar nas pautas econômicas que eram, em especial nas pautas econômicas, que eram prioridades para o governo, né? Como a reforma tributária. Então, acho que aos trancos e barrancos a gente está conseguindo fazer o Brasil andar para frente e reconstruir nosso país. Tem alguns momentos que a gente vê ali acompanhando a articulação que é feita dentro do Congresso Nacional, que o governo dá uma recuada. Por exemplo, trago como exemplo aqui para essa nossa conversa a questão envolvendo a política armamentista, que aquele decreto do presidente Lula que estabeleceu uma série de regras, por exemplo, de não ter clube de tiro a 1 quilômetro de escolas, percebeu-se que o decreto seria derrubado ali dentro do Senado Federal e agora veio a sinalização de que o próprio Executivo vai reeditar uma medida para tentar evitar essa derrota. E aí fica a questão, é uma mudança de estratégia, já que a política armamentista não faz parte da política adotada pelo governo do presidente da República, até pela base de apoio dentro do Congresso. É uma mudança de estratégia, é uma mudança de postura para uma pauta específica, é evitando desgaste? Qual que é a... Bem, eu ainda não vi o texto, que é o texto que vai ser proposto. Mas primeiro dizer que a política armamentista encampada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro levou uma ampliação inadmissível do número de armas e munições, sem controle, inclusive circulando na sociedade civil. Isso fortalece a milícia, isso fortalece o crime organizado, e isso enfraquece, fragiliza os agentes de segurança pública, os próprios policiais, porque vão ter mais armas circulando sem o controle público, sem o controle do Estado. Então, isso é muito grave, desde a ampliação de violência contra a mulher até fortalecimento de grupos milicianos que hoje estão no meu estado, no nosso estado, e também em mais 15 estados da federação. Agora, a gente tem uma tarefa, enquanto um governo de frente ampla, de fazer as coisas avançarem, de convencer aqueles deputados ali de encamparem a base do governo. O tema que às vezes perpassa setores que às vezes até econômicos, que mexe com a indústria de armas, e de alguma maneira se mostrou uma dificuldade ali de conseguir um número de votos para avançar. Eu acho que a gente tem que sentar, negociar com os senadores, com os deputados também, mas arma é um tema, na minha opinião, que não dá para dar passo atrás. Arma mata, arma é um objeto feito para matar. Então, mesmo quando a arma ela é para proteger as pessoas, o uso dela possivelmente vai levar alguém a morrer. Então, a arma precisa ser controlada pelo Estado. E eu tenho certeza que o governo Lula tem essa concepção, e que é essa concepção que vai ser levada a cabo. Afinal, foram nos governos que o Estatuto do Desarmamento ganhou força no Brasil, né? E fez com que a gente desse passo atrás num descontrole de armas na sociedade civil, que infelizmente foi desmontado agora por Jair Bolsonaro. Aproveitando essa oportunidade, essa deixa da senhora falando sobre milícias, queria também que a senhora comentasse a movimentação e o avanço no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e possivelmente, muito de forma, a qualquer momento pode ser votada a possibilidade de cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Como é que a senhora vê esse cenário? É um cenário que foi a senhora que era muito próxima de Marielle Franco, era um cenário já esperado? É preciso atuar dessa forma o Congresso Nacional, porque um dos argumentos usados ali pela defesa de Chiquinho Brazão, que são atos alheios ao mandato dele e que não deveriam o Congresso estar tratando desse tema. Essa é a opinião da senhora também? Como a acusação de uma
de ser mentor de uma execução política de uma vereadora é alheio ao mandato de um deputado federal. É impossível descolar a acusação de assassinato de um mandato parlamentar, né? Ainda mais um assassinato político. Então, ainda bem que que o Conselho de Ética deu esse passo. Espero que o Congresso Nacional, na Câmara, confirme a decisão do Conselho de Ética. A gente espera há muitos anos por justiça. O crime que executou Marielle Anderson, ele abalou a democracia brasileira, chocou o mundo inteiro e mostrou o quanto crime e política se misturam no Rio de Janeiro. Um delegado, um representante do Tribunal de Contas, ex-deputado estadual, um deputado federal, possivelmente envolvidos na execução de uma vereadora. A milícia é isso, né? A milícia tem seu braço no Estado. Então, além de, eu acho que seguir buscando justiça por Marielle Anderson, porque eu não acho que esse caso se encerrou, eu acho que ainda há caminhos de investigação a serem traçados, mas acho que o mais importante, em memória de Marielle também, é a gente ter contundência no enfrentamento à milícia. Isso parte de enfrentar essa relação promíscua entre crime e política. A gente tem uma PEC, para fechar, que sugere que crimes de milícia possam ser investigados pela Justiça Federal. Hoje isso não está previsto na nossa Constituição. Isso é muito importante porque garante independência, porque em geral são crimes que acontecem ali no jogo de poder mais territorial, mais regional, e por isso esse deslocamento de competência é importante para garantir que outras famílias, primeiro, não vivam essa dor de perder alguém assim. A gente não pode olhar o rosto da Marielle, porque foi tanto tiro no rosto que a despedida precisou ser de caixão fechado. Mas também para que as respostas sejam mais rápidas a execuções pela milícia. A senhora falou dessa questão envolvendo a milícia no Rio de Janeiro. Aproveito para fazer essa ponte aérea, porque a senhora está como candidata ali em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Como é que está essa campanha? Quais que são as prioridades da senhora? Porque agora é basicamente reta final de campanha, né? Isso. Temos um mês. Eu estou muito animada para ser a primeira mulher prefeita da história da minha cidade. Niterói é uma cidade maravilhosa de se viver, mas está muito estagnada. Há muito tempo mesmo o grupo político governa Niterói. Cidade que fica parada, anda para trás. Eu brinco que essa minha experiência como vereadora lá e agora 2 mandatos de deputada, a gente brincou que Niterói é nosso país, né? A gente quer fazer de Niterói referência para o Brasil, né? E por isso, assim, são 3 mil crianças que hoje estão fora da escola pública. A gente tem uma cobertura muito baixa do Programa de Estratégia de Saúde da Família. Falta até de Pirona, no Postinho, uma cidade que é muito rica, né? Tem o 14º orçamento do Brasil, um dos maiores PIBs do estado do Rio de Janeiro. Então, é a hora de tirar Niterói da estagnação e também impedir que a extrema-direita tenha espaço no segundo turno na cidade. Então, estamos trabalhando para a eleição demorar mais um pouquinho, ir para o segundo turno e avançar, fazer Niterói andar para frente. Para finalizar esse nosso bate-papo, vou voltar a Brasília, falando também de eleição, só que de eleição na Câmara dos Deputados. Também as eleições municipais estão adiando um pouquinho essa conversa de eleição da Câmara, porque é só em fevereiro do ano que vem, mas ainda assim já começa o xadrez político, as peças a serem movimentadas. A senhora acha que Arthur Lira, que não pode mais ser presidente da Câmara, né, porque já se reelegeu uma vez, ele vai conseguir manter o apoio, manter alguém que seja um nome ligado a ele, ou até na avaliação da senhora é melhor que não seja, ou é melhor que seja? Como é que é o caminho para a Câmara na avaliação da senhora? Ainda bem que Arthur Lira não pode se reeleger e eu espero que o reinado Arthur Lira tenha fim, porque foram muitas fraturas na democracia brasileira na condução de Arthur Lira no Congresso Nacional. Como, por exemplo, como já falamos, o orçamento secreto, as mudanças regimentais que dificultam o trabalho de parlamentares, né?
Então, chega desse reinado. Eu espero que a gente faça a curva. Quem sabe com um homem negro, o primeiro homem negro a presidir a Câmara Federal. Então a senhora já está dando sinais do voto, né, deputada? Não, eu tenho que conversar com a minha bancada. Mas eu acho que é um caminho, que é o melhor caminho para a nossa democracia nesse momento. Perfeito, deputada. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui do SBT News, no programa Perspectivas. A gente aguarda a senhora em uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Um abraço para todo mundo. E a você que nos acompanhou aqui no programa, eu também agradeço pela disponibilidade e pela parceria. Até uma próxima edição.